Fazer um comentário do livro Mundo Singular, de Silvia Gaiato e Reveles, né? Os autores eles vão dizer que no mundo que a gente vive tem muitas pessoas que são autistas, que não sabem ou que não receberam o diagnóstico, mas que são caracterizados como nerds ou pessoas que têm dificuldade de socialização, pessoas que vivem no mundo particular, pessoas que têm um interesse em algo restrito, em uma grande inteligência naquilo que tem interesse, né? Pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes pessoas adultas, né, que têm traços de autismo, mas que não identificam esses traços e que por não ter tido um diagnóstico, tem dificuldades em sua vida social. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre algumas ideias do livro Mundo Singular, dos autores Ana Beatriz Silva, Mayra Gaiato e Leandro Reveles. Os autores eles começam muito bem o livro, né, falando do que caracteriza o autismo, né, das dificuldades e dos atrasos relacionados à linguagem, relacionados a habilidades sociais e relacionados a comportamentos, né. E os autores colocam que existem várias pessoas por aí que são rotuladas como tímidas, ou como fechadas, ou como pessoas que só se importam com determinada temática, mas que na verdade são pessoas autistas que não foram diagnosticadas e que convivem com as dificuldades de socialização referentes às próprias características do autismo, né? De todas essas características de uma pessoa autista, a voltada à inadequação social é a que mais tem impacto na vida do indivíduo, geralmente, né? Porque hoje, para a gente conviver no mundo, a gente precisa socializar, a gente precisa se comunicar com outras pessoas. E justamente pelas pessoas autistas já terem comportamentos muito específicos do seu transtorno, ou seja, são pessoas que têm dificuldade de entender o comportamento e as ações de outras pessoas, né? São pessoas que, por vezes, apresentam interesses em apenas uma determinada temática, uma determinada coisa, né? Interesses restritos, né? São pessoas que muitas vezes possuem movimentos diferentes no corpo, que a gente chama de movimentos estereotipados, né, que às vezes apresentam sensibilidade à música alta, sensibilidade a barulho, sensibilidade a gostos diferentes. Então, por ser pessoas que têm um modo diferente de viver, elas muitas vezes sofrem com essa inadequação social e muitas vezes sofrem bullying. Então, temos muitos adultos que têm características autísticas que poderiam ter sido diagnosticados dentro do espectro, né, dentro do espectro autista. E são pessoas que não se adequam socialmente porque não tiveram esse diagnóstico na época que deveria. Se bem que não existe uma época específica, né? Hoje a gente consegue ver e garantir o diagnóstico da pessoa com autismo desde pequena, desde muito pequena, antes até dos 3 anos. Inclusive a lei que protege as pessoas e que garante os direitos da pessoa autista no Brasil, de 2012, ela diz que a pessoa tem o direito à garantia de um diagnóstico, ainda que não seja um diagnóstico fechado, para que ela consiga adquirir e garantir os direitos que ela pode alcançar, né, por ser uma pessoa nessa condição. Bom, eu vou trazer aqui para vocês como é que a pessoa autista ela se encontra, né? Quais são os tipos de autistas, de pessoas com autismo, dentro do espectro, né? Dentro do espectro autista. A Associação Americana de Psiquiatria, né? Que organiza e edita os DSM, que são os manuais diagnósticos e estatísticos dos transtornos mentais. A pessoa autista ela está enquadrada dentro de um espectro, né? Transtorno do espectro autista. E existem, né, os autores Silva, Gaiato e o Leandro, né, eles identificam 3 tipos de pessoas com autismo dentro desse espectro, né? Eles colocam que existem pessoas com autismo leve, que são aquelas pessoas que muitas vezes elas passam por pessoas não autistas, porque elas têm muitas características da maioria das pessoas, elas conseguem conviver, mas a dificuldade de socialização muitas vezes persiste,
Porque essa pessoa geralmente tem um interesse restrito, ou essa pessoa tem um comportamento estereotipado em alguns momentos, ou essa pessoa tem determinadas sensibilidades auditivas, mas elas conseguem controlar, né, ou elas conseguem esconder um pouco dos seus traços característicos autistas. Né? É muito difícil para essas pessoas porque muitas vezes elas não conseguem adquirir com facilidade um diagnóstico. Muitos psiquiatras e muitos neurologistas e neuropediatras não estão ainda preparados para identificar, né, a pessoa com autismo leve. Né? Eles não conseguem muitas vezes dar esse diagnóstico para essas pessoas. Então essas pessoas muitas vezes ficam privadas de seus direitos e têm que lutar e procurar os profissionais que consigam identificar o autismo. Um segundo grupo de pessoas é as pessoas com síndrome de Asperger, que são pessoas que geralmente têm comportamentos diferentes, né, estereotipados, com interesses restritos. São pessoas que têm dificuldade de socialização, mas nunca tiveram, a grande maioria nunca teve ou não tem dificuldade de linguagem. São crianças que elas crescem sem ter atraso na fala ou sem ter dificuldade de linguagem. Tô gravando, mamãe, licença. Dê pro seu pai, tchau. Tchau. São pessoas que crescem sem... São pessoas que crescem sem dificuldade de linguagem, não tem atraso na fala, não tem problema com a linguagem, mas tem problema com o comportamento e não tem uma adequação social que gostaria, né? Então essas pessoas, principalmente se forem Asperger, mulheres, né, que é uma minoria, muitas vezes elas não são diagnosticadas como autistas, já que as mulheres, o cérebro das mulheres, como o próprio livro conta, né, ele é mais voltado à habilidade de socialização do que o cérebro masculino. Então, naturalmente, essas meninas Asperger, né, que têm a síndrome de Asperger, elas conseguem disfarçar melhor, né, a sua condição. Um terceiro grupo de pessoas autistas são pessoas autistas com alto funcionamento. São pessoas que não têm tanto comportamento. Toma, mamãe. Obrigada, Geraldo. Mamãe quer seu leite. Tchau, bebê! O terceiro grupo são pessoas autistas com alto funcionamento, que são pessoas que tiveram atraso na fala, né, ou tiveram algum problema com a linguagem quando pequenas, mas são pessoas que têm um autismo que não é tão grave e elas conseguem se socializar, elas conseguem se inserir na vida cotidiana, dentro da sociedade, com ajuda, né, com tratamento, com as terapias. E o quarto grupo de pessoas são as pessoas com autismo clássico, também chamado de autismo grave, que muitas vezes está associado a retardo mental, né, e que tem bastante comprometimento nas três áreas, né, nas habilidades sociais, na linguagem e na questão do comportamento também. Então é isso, na nossa sociedade nós temos muitas pessoas que possuem traços autistas, que por terem um autismo leve ou por serem Asperger, elas conseguem passar como pessoas que não são autistas, mas muitas vezes elas sofrem bullying, né? Elas se tornam muito sensíveis porque elas muitas vezes são podadas no seu modo de agir, né? Porque como não são diagnosticadas como autistas, as pessoas não as reconhecem, não as respeitam dentro, né, do modo de ser e de viver autista. Então, cada vez mais é importante que a gente reconheça, né, que ser autista é ter um modo diferente, não melhor nem pior de viver. Né? O autista ele precisa respeitar as suas dificuldades, ele precisa buscar um tratamento para ele superar dificuldades e ele precisa conseguir socializar com outras pessoas, né? Ele precisa ser melhor acolhido na nossa sociedade. Então vamos fazer a nossa parte. É muito bom estar aqui com vocês, podemos continuar discutindo. Quem tiver algum comentário para fazer sobre autismo em adultos, sobre se sente uma pessoa autista, ou já se sentiu assim, ou percebe que tem algumas características autistas, comenta aí embaixo e vamos discutir, tá bom? Beijo grande e até o próximo.